Encontrar forças para perdoar. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui do canal Cristo Vivo no YouTube para falar e contar um pouquinho sobre as parábolas de Cristo. Amo muito as parábolas de Cristo. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado ao aprender sobre elas. E se você aí não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, compartilha com seus amigos. E, essas parábolas elas são tão significativas e tão poderosas, né? E essa que a gente vai falar hoje é a parábola do credor incompassivo. E é uma parábola muito especial que fala a respeito do perdão. E a parábola do credor incompassivo ela está em Mateus no capítulo 18, do versículo 23 até o 35. Mas antes da parábola propriamente dita, antes de Cristo contar a parábola, Pedro aproximou-se de Cristo e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E aí Cristo disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. É claro, né? A gente não está falando, Cristo não estava falando de número, ele estava falando que a gente deve perdoar sempre. A gente deve sempre perdoar o nosso irmão. A gente deve perdoar as pessoas. O Senhor, ele perdoa quem ele quer, né? Obviamente, ele é um ser perfeito, ele vai perdoar quem ele quer, mas nós precisamos perdoar a todas as pessoas. Isso não significa que se você, por exemplo, sofre algum tipo de abuso, que você deve perdoar a pessoa, você deve perdoar para tirar aquilo do seu coração e para ficar bem com Deus, mas não significa que você deva viver sob o jugo daquele abuso. Sai disso absolutamente. Se for necessário, contate as autoridades para que você seja protegida de pessoas que abusam. Mas então Cristo vai contar essa parábola e ela é muito interessante, né? E aí ele faz uma comparação. Ele fala assim: ó, vou comparar o reino dos céus. Ele disse assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis ajustar contas com seus servos. E começando a ajustar as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então tinha um servo lá que devia 10.000 talentos. É muito dinheiro para aquela época. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os filhos fossem vendidos com, com tudo quanto tinha, quer dizer, além de vender ele mesmo, né, vender aquele servo ali endividado, tinha que vender a esposa, os filhos e todos os bens para poder quitar a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Aí então o rei, se o Senhor, né, é, se moveu ali de íntima compaixão por aquele servo. Então soltou e perdoou a dívida. Que bênção, né, que foi para a vida dele, daquele homem. Só que aquele homem, saindo dali, encontrou um amigo. Esse amigo devia para ele apenas 100 denários, que comparado com uns 10.000 talentos, era muito insignificante, era algo muito pequeno. E aí, então, quando ele encontra, ele já abordou ele dizendo: Você paga-me, né? Paga-me o que você me deve. E aí o amigo disse, se prostrou aos pés, né? Assim como ele tinha feito, né, com o rei, se prostrou aos pés dele e falou: Por favor, ser paciente comigo, eu vou te pagar. Mas ele não quis saber e mandou prender aquele amigo dele, até que ele pagasse a dívida. Os servos do rei estavam ali em volta, assistiram aquela cena, assistiram a forma como aquele homem resolveu aquela situação ali, entre aspas. Aí então eles foram e contaram para o rei. E o rei mandou chamar ele. Então, chamando ele à sua presença, disse-lhe, né, o rei disse ao servo: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores,
até que pagasse tudo o que devia. E aí Cristo encerra a parábola fazendo a aplicação da parábola para a nossa vida. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é que a gente deve perdoar a todas as pessoas. Ele está dizendo aqui que ele, né, Deus, ele pode perdoar quem ele quiser, mas nós precisamos perdoar a todas as pessoas. Só que às vezes isso não é tão simples, né? Puxa, vou perdoar e tal. Às vezes a gente não tem forças, às vezes é uma situação tão difícil, tão complicada, como é que eu vou perdoar aquela pessoa que me fez um mal? Só que é claro, né? Tem situações muito simples que a gente já não perdoa, situações que são bem complicadas é mais difícil ainda de perdoar. Então eu encontrei uma história muito interessante que eu queria compartilhar com você, de uma cristã devota da Holanda, chamada Corrie ten Boom. Ela descobriu em primeira mão o poder de pedir a Deus que a ajudasse a perdoar alguém. Então, quando a gente não tem forças para perdoar, a gente deve pedir a ajuda de Deus. A gente deve, eu até diria, pode até orar pela pessoa. Eu acho que conforme você vai orando por aquela pessoa que te magoou, te maltratou, seja lá o que ela fez, se orar por ela para que o Senhor a abençoe de alguma forma, você vai passar a ter mais forças para perdoar aquela pessoa. Mas aqui a situação é bem complexa. Então ela está contando a história. Ela e a sua irmã Betsy foram aprisionadas em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe dessa história que é terrível, o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Corrie e outros suportaram abusos terríveis dos guardas da prisão nazista. Sua irmã Betsy morreu devido a esses abusos. Corrie sobreviveu. Depois da guerra, Corrie descobriu o poder da cura de perdoar ao próximo. Então, ela descobriu esse poder, né? E com frequência ela compartilhava sua mensagem publicamente. Então, ela entrava lá, provavelmente, ela começou a publicar sobre o perdão. Até que um dia, olha só o que aconteceu, até que um dia suas palavras foram submetidas a um grande teste. Depois de um discurso público, ela fez um discurso, né, e tal, ela falava sobre o perdão, Corrie foi abordada por um dos mais cruéis guardas da prisão dos campos de concentração. Ele disse a Corrie que havia se tornado cristão depois da guerra e tinha se arrependido das coisas terríveis que havia feito como guarda da prisão. Ele estendeu a mão e perguntou a ela: "Você me perdoa?" Apesar de tudo o que ela aprendera e compartilhara sobre perdoar o próximo, Corrie não conseguia aceitar a mão desse homem em particular e perdoá-lo, não sozinha. Mais tarde ela escreveu: "Mesmo quando os irados pensamentos de vingança ferviam dentro de mim, eu vi os pecados deles. Senhor Jesus, eu orei, perdoa-me e ajuda-me a perdoá-lo. Tentei sorrir e esforcei-me para erguer a mão. Eu não conseguia. Não senti nada, nem a menor centelha de calor ou caridade. Então, novamente, sussurrei uma oração silenciosa. Jesus, não consigo perdoá-lo. Dá-me o teu perdão." Ao tomar-lhe a mão, a coisa mais incrível aconteceu. Então, ela conseguiu pegar na mão dele naquela hora, a oração dela ali na mente dela, naqueles milésimos de segundos ali. Então, ao tomar-lhe a mão, a coisa mais incrível aconteceu, ela disse. Começando no ombro e ao longo do braço e através de minha mão, senti uma corrente passar de mim
para ele, enquanto meu coração se encheu de amor por aquele estranho, o que quase me tirou as forças. Então eu descobri que não é mais de nosso perdão e de nossa própria bondade que depende a cura do mundo, mas dos de Deus. Quando ele nos diz para amar nossos inimigos, ele nos concede com o mandamento o próprio amor dele. Deus está ao nosso lado para nos ajudar a guardar seus mandamentos, inclusive o mandamento de perdoar. Mesmo quando é difícil, ele pode ajudá-lo da mesma forma que ajudou Corentin. Bom, puxa, uma história bem forte, né, que aconteceu ali com ela. Mas eu queria dizer a você que, apesar da dificuldade que às vezes a gente tem em perdoar as pessoas, e se você está com muita dificuldade em perdoar alguém, busque a ajuda do Senhor. Busque, converse com Ele, ore por aquela pessoa de alguma maneira. Peça que o Senhor possa enternecer o seu coração, possa ajudar você a perdoar. Porque é um peso que a gente carrega a vida inteira. Às vezes pessoas carregam isso pela vida toda. Um fardo tão pesado que é de não perdoar determinada pessoa. Tira isso do seu coração, tira isso dos seus ombros. E Cristo disse isso, né? Vinde a mim, você que está cansado, que está oprimido e que não está conseguindo perdoar, né? Eu estou colocando aqui algumas palavras minhas ali, mas é isso que o Senhor quis dizer também. Você está cansado, você não consegue perdoar, você está sofrendo por isso. Então, vá até Cristo e Ele vai ajudar você a carregar esse fardo, para tirar do seu coração esse ressentimento, essa dor, essa mágoa. Tenho certeza que se você fizer isso, você vai ser mais feliz. Te vejo no próximo vídeo.